essa seja a maior mola propulsora para acelerar a robotização. Hoje, uma das maiores queixas do nosso cliente é essa: não acha mão de obra qualificada e tal. A geração nova não quer, eles falam, né? A geração nova não quer sujar a mão de graxa, né? E assim, pagam bem. Um operador de centro de usinagem, um programador, paga-se bem. Sim. Mas eles têm dificuldade de formar esse profissional. E talvez essa seja a maior mola propulsora para acelerar a robotização. Mas isso vai passar a existir mais em processo seriado, né? Uhum. Agora, a usinagem de peças, eles têm muitos lotes de diferentes peças. Para você estar sempre programando um robô para trabalhar em situações assim, é mais complexo. Tem muita troca de peça na máquina, né? Hoje ainda é caro a aquisição de um robô para viabilizar para esse pequeno e médio. Eu acho que vai levar algum tempo ainda. Vai continuar ainda existindo esse profissional tocando máquina por um tempo. Sejam muito bem-vindos a mais um Appcast. Eu sou Eduardo da Luz, sócio e fundador do Universo Apo. E para este bate-papo temos o Wesley Teruel. Falei certo? Isso mesmo, Eduardo. Diretor da WT Ferramentas, referência em suprimentos para usinagem aqui no sul do Brasil. Wesley, seja muito bem-vindo ao Appcast. Obrigado, Eduardo. Eu que agradeço e espero que a gente tenha um bate-papo legal que possa contribuir com o público aí. Vamos nessa. E bora pro conteúdo. Eu tenho muita dificuldade, eu acho muito difícil esse tipo de venda que tu faz. Porque é um produto de vendas complexas, é um produto de ticket médio maior. Uhum. Eu não sabia desse quesito do teste. Uhum. Eu acho que o teste é mais uma barreira de complexidade na venda. Não é comum, a gente não lida com isso sempre, mas vez por outra um cliente tem lá. Eu tenho um processo aqui, eu acredito que esse teu produto vai me atender, mas eu não tenho certeza. Eu preciso que você venha aqui e me mostre que vai me atender. Sim. Aí você se presta a isso ou não, né? Se você entender que é o caso, você encara ou não, né? Sim. Mas diante do desafio, eu sabia o que eles estavam buscando, eu tinha convicção de que iria atender, não, vale a pena, né? Tanto que não é um produto de giro, eu nem tinha ele em estoque, mas a relação boa com o fornecedor, eu expliquei a situação, o cara me mandou em demonstração, eu tenho esse equipamento em tamanhos menores. Sim. Eu tenho 3 tamanhos, que são os que mais giram. Esse tamanho é raríssimo, é a mosca branca que a gente fala, né? O fornecedor falou, como a gente tem um fluxo bom lá, né, muitos anos, não, beleza, vamos encarar junto. Aí mandou para mim e assumiu junto comigo. E é a VEG, E é a né? VEG. Sim. Aí eu já falo, não, mas é lá na VEG, é a regra deles e tal. Sim. Então, no final, a hora que converte, todo mundo fica feliz. Sim. Todo mundo quer falar que forneceu a VEG, né? Sim. Imagina, é um orgulho nacional, né? Sim, sim, perfeito. Você tá lá dentro, botei uma mão, aí o vendedor deles lá também, não, essa máquina, inclusive a gente foi uma lá para a VEG. Você torna gancho de venda para as outras, né? Se torna gancho de venda. Todo mundo quer a tecnologia da VEG, né? Claro, isso aí vira não, o vendedor da minha loja vai usar isso toda vez que for um cliente. Inclusive vendi uma para a VEG essa semana. E vocês nunca pensaram em Caxias? Porque Caxias é um é um polo metal mecânico muito forte, A né? gente foi já muito forte em Caxias, a gente atuou lá, e na época que eu assumi o negócio, a gente tinha 2 lojas, uma em Jaraguá e outra em Caxias, né? E quando meu pai faleceu, ele tocava lá e eu tocava aqui. E quando ele faleceu, eu assumi lá, fiquei com as 2, é uma história interessante isso aí. Legal. E aí peguei ela numa situação bem difícil. Tu pegou a empresa de Caxias. Uma situação extremamente complicada. E geri ela por 1 ano para botar no azul para vender. Essa era a minha ideia. Aí a hora que ela ficou no azul, eu falei, pô, agora tá ficando legal, né? Não quero mais vender. Aí eu não quero mais vender. Aí eu vi que você contou uma experiência sua com o Paulo, que você botou o dedo na Bíblia, né? Eu fiz uma coisa semelhante, assim, na época eu tirei uma palavra e veio um texto de Eclesiastes ali, né? Que mais vale uma mão cheia com paz de espírito do que 2 com o espírito atormentado, algo assim, né? Falei, beleza, já entendi, vamos vender. Vamos vender. E aí, enfim. E deixou, né? Porque isso é igual aplicação financeira, né? Porque, vamos supor, eu olho para Bitcoin, mas porque eu sou mais
da galera mais nova geração, Uhum. mas é 5% sempre do que eu invisto é direcionado no Bitcoin. E eu tava discutindo com o Cris isso, mais ou menos nessa linha que tu falou, que eu falei, quando atingir tanto eu vendo. Uhum. É a mesma coisa que tu, quando chegar no azul eu vendo. Chegou em tanto, mas pensando bem, Pois é. não vou vender. E eu não vendi. Resumindo, caiu a Bitcoin. Você tinha uma convicção que... Daí o Cris falou, viu? Ele falou, bota a regra E segue ela. E vende. E é interessante isso, né? Às vezes a gente faz regras. Eu, na minha área a minha política de crédito, eu tenho já de tempos uma inadimplência baixa. Mas a inadimplência que eu tenho, no mínimo 2/3 da inadimplência que eu tive foi regra que eu quebrei. Regra que eu falei, não, vou fazer uma exceção para esse caso aqui. Não está cumprindo. Aquele gente boa. Eu vou acreditar nele. Ou seja, eu quebro um requisito que eu criei por falar, vou correr esse risco. Pau. Né? A incidência maior é um processo que eu atropelei. Vocês têm uma meta dessa questão da inadimplência por mês? Ou é uma coisa que não atormenta mais vocês? Não atormenta, mas dentro da história da empresa em 34 anos, na era do meu pai, que quebrou algumas vezes, boa parte dessas vezes foi quebra de inadimplência, assim, porque a gente começou como atacadistas, né? E aí vendia ticket alto para um único cara, e algum desses caras sumia no mundo, e meu pai quebrou algumas vezes assim. Então essa dor veio para minha história de gestão, né? Meu pai não tinha essa característica, meu pai era um bom e velho comerciante, ele não tinha característica de gestão, e eu fui me enveredar mais por esse caminho. Não era a minha formação, né? Formação é no direito, e aí nessa de entrar no financeiro, depois compras, e aí depois comercial, e lá na frente a gente começou a desenvolver processos, trouxe consultoria, depois fazer uma pós gestão empresarial, e a gente começou a introduzir processos, né? Então quando a gente veio com essa dor, eu criei a regra de crédito que não se tinha, era muito feito de qualquer jeito, né? E aí a hora que a gente começa a criar e vai fazendo sentido. Então eu tenho um limite de crédito, tenho questões de padrão de abertura de crédito, porque o B2B é muito assim ainda, né? É muito assim ainda. Você tem que ter uma conversa com o Guilherme lá que eu comentei da Boss, ali de Aragão. É muito legal a inteligência artificial que eles desenvolveram para análise de crédito. Legal. E, enfim, depois eu até posso conectar vocês ali. E me conta um pouco a história do teu pai, que eu achei, 34 anos de empresa. Né? E já quebrou algumas vezes e não desistiu. Meu pai era um ser humano extraordinário, né? Fantástico como pessoa, assim, um lado humano muito forte, relacional muito forte. Ainda hoje eu tenho clientes, meu pai já está fazendo agora 14 anos que ele faleceu. Ainda tenho clientes que lembram dele, que fala dele com carinho, assim, tem cliente que chora. Já assim, por causa do vínculo que ele criava, ele era muito humano, né? Então, muito generoso e tal. Então meu pai veio muito criado no interior de São Paulo, uma cidadezinha pequena, nós somos natural de São Paulo, e ele vai para a capital para ser taxista, e, enfim, aí ele começa a empreender depois, construtora, teve construtora em São Paulo, foi garagista de carro, e aí... Em que época ele teve construtora lá? Meu pai teve construtora início da década de 80, final da década de 70 até o início da década de 80. Aí quando, ali na década de 80 ainda, ele já casado, eu já tinha nascido, já tinha meu irmão, ele vivenciou assim uma questão de saúde e tinha dores, enxaquecas muito fortes, o médico recomendou que ele fosse para o interior, que saísse da capital, porque era o estresse da capital e tal. Aí ele foi para a região de Marília, os familiares do lado dele, né, do lado do meu pai é todo daquela região, e foi para lá, começou a trabalhar numa empresa como representante de uma distribuidora de derivado de petróleo na época, filtro, óleo, graxa, atendia posto, oficina e tal. Aí montou a dele, ele trabalhava
trabalhou alguns meses nessa em Bauru, aí em Marília montou a dele. Aí ele montou a Marilube, cresceu pra caramba, atendia o Brasil todo, caminhão próprio para entrega, chegou a ter 50 caminhões fazendo entrega e tal. Aí pegou congelamento de década de 88, que a gente sabe da história, da inflação, 80%. Sim. E aí quebrou, aí monta outra. Aí nessa outra ele vendeu a sociedade e entrou no ramo de ferramentas em 91. Né? Tinha um conhecido lá. E na época, totalmente diferente do que a gente faz hoje, né? Porque início da década de 90, esse ferramental, que é o que a gente trabalha para usinagem, na época não se tinha as máquinas CNC, era tudo convencional, máquina convencional. Está presente ainda hoje no chão de fábrica, mas naquela época era tudo convencional. E o acesso à ferramenta nova era muito caro. Quem conseguia acessar esse tipo de produto eram as grandes indústrias, as montadoras e tal. Então o pequeno, ele dependia de conseguir a sobra da grande indústria. Então existia um mercado forte naquela época de reaproveitamento desse produto, porque a grande indústria, ela sucateava o ferramental depois de um tempo, só que no meio desse ferramental tinha coisa nova, coisa boa e tal. Então meu pai participava de leilões em São Paulo, de montadoras, Ford, Auto Latina, GM e tal, e comprava lotes inteiros, vinha esse produto, essa carga lá para o interior, aí aquilo tudo era separado, classificado e vendido para pequenos revendedores que comprava isso, colocava no carro e saía Brasil afora vendendo nas pequenas oficinas de tornearias em geral, né? Ferramentarias pequenas. Né? Isso. E as marcas, por exemplo, um produto que é um dos carros-chefe que puxa no nosso segmento, que é o inserto de metal duro, que é aquela ferramenta que faz o corte no material, né? No processo de transformação de material no centro de usinagem, no torno de CNC, era muito caro para esse cara pequeno acessar. Né? E aí você tinha esse produto em boas condições, muito barato, e resolvia o problema dele. Depois foi surgindo as marcas que foram ficando acessíveis, e aí aos poucos foi se migrando, né? Acho que foi em 98 que abriu o mercado. Por aí. Que daí começou a vir... Começou a vir de tudo, máquinas, né? De fora. Máquinas de fora, aí a gente viveu outro momento. Mas é interessante que entre 91 e justamente mais ou menos nessa época, até 98, a empresa deu um monte de altos e baixos, mudou de endereço, o pai mudou a estratégia de não ser só o atacado, abriu porta para o varejo, lá em Marília, isso na época, né? Meados de 93, 94, onde atendia o público em geral, não deu certo, foi para outro, enfim. Até que ele vai para a cidade do lado de Marília, que era uma cidade pequena, onde de fato os familiares residiam, que era um custo mais baixo ainda. Ele viu que os clientes dele, que eram atacadistas, eles sairiam para ir até lá, e ali ele deu continuidade, né? E foi no final da década de 90, depois de mais uma era de tombo que ele levou, enfim, de quebradeira, que ele começou a fazer o que até então ele não fazia. Ele tinha vendedores para atender o público final e revendedores. Aí no final da década de 90 começa ele a atender o cliente final. Ele assume uma linha de um vendedor, num recomeço novamente ali, e aí começava em Jaraguá do Sul e ia até o Rio Grande do Sul. Então meu pai abriu as trilhas, a gente diz assim, né, do mercado nosso em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E aí a coisa foi indo, depois entrou meu irmão, que também tinha essa mesma paixão por vendas e pelo produto, muito comercial. Eu sou o mais velho, nós somos em 3, né? E aí os dois na rua, depois vem mais vendedor. E aí quando 99 eu entro na faculdade, aí eu começo de fato trabalhar com o pai. Aí ele me puxa e eu vou fazer o financeiro. Nessa época ele tinha quantos anos mais ou menos? Eu tinha 17 para 18 anos. Ah, tá. Ele entrou, eu acho que tinha entrado antes para a empresa. A gente convivia porque esse universo era do lado de casa, né? Então, vez por outra... jogando bola no meio da... Isso, a gente cresceu nesse ambiente, né? Então, às vezes, assim, tinha lá um serviço lá, quer ganhar um dinheiro, vai fazer, separa aquele material ali. Então, a gente tinha convívio já com o produto, brincava com as ferramentas ali, né? Com o estoque.
Mas aí em 99 eu começo no financeiro. E não era assim, o financeiro tem X na mão, Sim. tem mais sobrando do que conta para pagar. Era o contrário. Então eu começo já no fogo, assim. Meu pai, na época, ele já estava quebrado, tinha perdido o nome dele, da mãe. Já estava usando o nome de terceiro e eu começo a gerir isso, né? E aí, vendo essa realidade, né? Já nascendo nessa realidade, eu era muito cético quanto à viabilidade do negócio em si. Então eu comecei a ser aquele cara questionador, fiquei um cara brigador na parte de compras na hora que eu fui, de baixar custo. Por que isso está acontecendo? Questionar custo, mas está certo essa conta, porque é aquele velho comerciante que compra por 50, quer vender por 100 e... Não existe uma gestão aprimorada, né? É muito no sentimento, eu acho que, né? A margem eu acho que é tanto. E não tinha gestão, né? Não tinha indicadores, nada. E aí a gente vai ali. Só que, de fato, essa realidade fez a gente buscar, né? Um aprimoramento de processo. Legal. E aí a gente foi se fazendo naquela área, né? Financeiro, depois compras, a ponto que meu pai falou, não, você é melhor em compras. E aí o fornecedor falou, não, mas não manda esse menino aqui porque ele chora demais e tal. A gente virou esse cara de brigar na negociação e se desenvolver nisso aí, né? Legal. Mas aí quando eu termino a minha faculdade, em 2004, termino a faculdade de Direito, no final de 2003, em 2004 o pai decide montar uma loja em Jaraguá do Sul. Né? Até então ele viajava para no início da linha em Jaraguá, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, boa parte dos dois estados era feito, em 3 na época, e aí vem para Jaraguá do Sul e inicia a loja. Né? Sim. E a gente teve ali em 2004, abre a loja em Jaraguá do Sul, eu vou morar na loja, os primeiros meses. Mas essa época não tinha ainda as outras lojas. Não, só tinha essa. Só tinha. E foi a primeira mesmo. Uhum. Depois daquelas lojas, da loja em Marília, agora aqui no Sul é a primeira loja. Mas essa questão de diversificar outras lojas era mais coisa do seu pai. Sim. Chegou a ter uma segunda loja no Rio Grande do Sul anos depois, né? 4 anos depois, em 2008. Que foi na região de... Caxias do Sul. Que é o metal mecânico. O polo metal mecânico do estado. A lógica é boa. Oi? A lógica é boa, a lógica é boa. E até, de fato, assim, meu pai, quando ele entra no ramo, ele não só entrou, mas ele colocou muita gente. De modo que, assim, o pessoal às vezes pergunta, por que vocês começaram em Jaraguá do Sul e não Joinville, né? O cliente de Joinville, mas por que vocês abriram em Jaraguá na época e não veio para Joinville, né? Sim. É que uma das pessoas que meu pai colocou era justamente um primo dele, e esse primo também vem para Santa Catarina e ele starta aqui. Então havia um respeito de regiões. Então meu pai partia de Jaraguá para um lado e ele de Joinville para outro. Então eles se respeitavam assim, né? Então na época acabou que a gente vem então para Jaraguá, abre a loja. Sim. E agora não era só financeiro e comprador. Sim. Aí agora era tudo, né? Atender o público, conhecer bem de produto de fato, parte comercial, Sim. criar processos, enfim. E morava no fundo da loja nos primeiros meses, né? Aí depois, no ano seguinte, aí veio a família toda. Meu irmão mais novo também veio para a empresa para começar a trabalhar. Sim. Aí as coisas foram acontecendo, né? Legal. Sabe quem que é de Caxias, que é parceiro nosso, que é o pessoal da Altec. Altec, fortíssimo. Eu tenho um amigo meu que trabalha na Altec, está nessa área de robótica, o Rafael. O Jean, que é o Jean, um fundador lá, né? Ele é mentor aqui na educação. Até que tá voando, né? Eles estão em Caxias, estão aqui. E metal mecânico também, né? Isso, nessa área. São muito fortes na robótica também, maquinário. Acho que eles diversificaram as unidades, né? As verticais de negócio ali, que é o que a gente discute com eles. Mas voltando para ti, eu queria... Como que é essa questão da dificuldade da venda? Porque aqui a gente estava falando lá no início, como que é o teu processo de chegar no cliente? Porque vocês, obviamente, por tempo de mercado, têm esse poder de ter tempo de mercado. Sim. Né? E o tempo, ele ajuda, querendo ou não, a formar base, nome. É uma força da marca, inclusive. É uma força da marca. A gente explora isso, inclusive. Né? Mas a gente sabe que, isso eu bato muito aqui dentro, que o crescimento está correlacionado
assim, uma boa manutenção do que já é da casa, mas a novos entrantes. Sim. E como vocês trabalham isso? Porque é um produto bem engenheirado. É nichado, né? É bem nichado. Como a gente tem um certo status de mercado, já tempo de mercado, a gente acaba sendo encontrado por esse público, né? E o que é mais forte, o que mais faz a gente entrar no novo entrante é a indicação. Entendi. É a indicação. É muito comum o cara que está startando um negócio novo, ele já trabalhava numa empresa onde ele conhecia, já via a gente fornecendo lá, aí ele vem nos procurar. Sim. Né? Então, no mercado onde a gente já atua, é muito comum, um novo entrante já conhecer a gente. Né? Entendi. Mas é claro que a gente também tem os processos de chegar nesse cara, de procurar. Então, a informação, não é que a gente espera ele chegar até nós. Quando a gente sabe que ele é uma nova empresa ali no mercado, a gente também vai atrás, né? Sim, legal. Vocês estavam na feira, né? Nós estávamos na feira. E é bom feira, porque a gente tá nesse faz que vai, mas não vai. De colocar stand na feira, sabe? Será que vale a pena? Eu participei de algumas feiras e para essa feira eu estava com bastante resistência. Fui até parte da equipe lá, vamos para a feira de novo, fazia tempo que a gente não ia. E, cara, é cansativo. Eu percebi assim, os últimos anos a feira perdeu um pouco do resultado que se tinha antes, né? A primeira feira que eu participei aqui em Joinville, que era até a Ferramentaria Modelação e Usinagem, FMU, não tem mais essa feira. Eu participei das 3 edições seguidas, 2010, 2012, 2014. Cara, 2010 foi extraordinário. A gente abriu muito cliente em virtude da feira, né? E isso parece que se desgastou um pouco com o tempo. A gente percebeu que as últimas, eu fiz 2017 em Joinville, que foi essa Intermac. Fiz feira em Blumenau, fiz feira em Criciúma, fiz feira em Caxias. E aí falaram, vamos voltar porque quem é visto, quem se esconde não aparece, quem é visto sempre é lembrado, né? Sim. Vamos porque a gente tem que passar essa imagem para o mercado de relevância. Sim. Né? Meus concorrentes estão lá e eu não estou, parece que você está ficando para trás. Vamos, né? E olha, nessa ocasião dessa feira surpreendeu, todos os dias, bem cheio. É que eles uniram as duas, né? Essa última aqui agora, eu não lembro, eles uniram a FEI... Sei que uniram 2 feiras ali, que era para ser 2, eles juntaram em uma só, por isso ficou tão grande. Ela ficou e deu público, e me surpreendeu, porque todos os dias deu público. Mesmo a terça-feira, que é o primeiro dia e tal, deu um público bom. Na quinta-feira não se andava, quarta-feira também bem cheio, assim. Sim. Então foi legal. Deu para fazer prospecção, deu para muitos clientes que a gente conhece, clientes que eu também atuava, eu por um tempo atuei em todas as áreas da empresa, inclusive vendas, na rua, né? Então tem muitos clientes que eu visitava lá atrás, que faz tempo que eu não encontro o cara vai lá na feira, encontra a gente, é legal esse contato, né? Se aproxima e fortalece. Então cliente que às vezes ainda está se relacionando conosco, é cliente nosso, quando chega lá e encontra a gente ali, aquilo fortalece o vínculo, né? Então teve muito disso e teve novos públicos também, inclusive de fora da região, né? Isso que foi interessante, essa feira atraiu público. Eu falei com um cara de Goiás, de Mato Grosso, e isso me surpreendeu na feira também. Então foi muito boa. Todo mundo elogiou. Inclusive o pessoal, vocês se conheceram lá, né? Conheceu o pessoal aqui da... Sim, pois é. Estamos aqui hoje por conta da feira. Por conta da feira. A gente acredita muito no poder da... Eu vejo que a gente sempre fala isso, o digital ele bagunçou muito a cabeça das pessoas ali em 2021. Sim. Todo mundo era digital e digital vai enriquecer todo mundo. E hoje está todo mundo voltando a como os nômades, os incas e os maias faziam, né? Que é a boa e velha conversa, relacionamento. As empresas puxaram a turma do home de volta para a base, né? Sim. Mas isso a gente percebe que assim, a velha guarda valoriza muito isso. E a gente percebe que a geração mais atual ainda se criou esse conceito neles, eles não são tão relacionais, né? Sim. Então,
tem essa diferença. Quando a gente percebe que, assim, que vai atuar num público que é a rapaziada mais nova, não tem muito isso do bate-papo. Tem aquele cliente que você chega nele para falar de negócio primeiro, você tem que gastar meia hora batendo papo com ele. Ele quer contar as histórias dele. Né? E o vendedor, você quer falar sobre o quê? Futebol? Fala sobre futebol. Né? E ele tem muito disso, né? E essa parte relacional é muito legal. Quem é comercial... Sim, tem que ter. Tem que ter. Eu me admiro tu ter te adaptado, porque tu é financeiro, né? Sim. Tua vertente é financeira. Deve ter sido difícil. Foi, mas tinha também essa veia, né? Muito embora o meu pai, meu irmão fosse muito mais forte nisso, e eu mais conforme ali, né? Mas eu também tinha um pouco dessa parte relacional, esse aprendizado. Meu pai foi um grande professor, né? Meu pai, eu tenho esse privilégio, né, de ter tido o pai que eu tive, que eu falo com muito orgulho do meu pai, porque ele era um homem muito sábio e ele se dedicava a sentar com a gente e bater papo, né? Então, muita experiência nessa coisa de estrada, a gente viajava muito, né? Férias, nossa, vamos com o pai viajar, ele vai atender cliente, a gente ia junto. E o pai, nessa coisa de passar ensinamento, ele era mestre, né? De sabedoria da vida mesmo, assim, né? Então a gente absorve um pouco dessa coisa. E aí você tem que se desenvolver nisso, né? E como se desenvolve? Tá na rua. Você tem que ir pra cima. No início eu achava que será que eu vou dar conta, né? Tem os caras que é tubarão aqui, que é meu pai, meu irmão, que manja disso. E aí, né? E aí a gente foi e vai aprendendo. E muitas vezes ligava, né? Trocava figurinha, o pai dava orientação, esse tal cliente, você faz assim e tal. E ele me direcionava. Mas foi assim, o interessante é que, por conta, isso eu acho legal falar, Eduardo, que a gente que vem de empresa familiar tem todas as influências desse universo do mundo corporativo, seja para bom ou seja para ruim. Então, como meu pai passou por muitas situações difíceis, eu dizia que eu não queria isso para mim. Eu não queria... se romantiza bastante o lance do empresário e tal, né? Eu nunca achei isso tão romântico assim, porque a realidade que eu via era dura. O desafio, meu pai trabalha pra caramba, passa perrengue, paga todas as contas, se sobra traz para casa ou não, né? E o pessoal romantiza, só que desconhece às vezes até os números, né? Eu estava vendo até uma matéria do Sebrae outro dia que acho que 70% dos empresários no Brasil, a renda é em torno de 2 salários mínimos. Os MEIs, né? E hoje a média de salário de retirada do empresário é 5 mil e poucos reais. Está lá no Sebrae, é só colocar lá no Google que você vai encontrar essa informação. O pessoal não faz noção, não tem ideia disso, né? E lembrando que de 3 a 5 mil, sem direitos, sem férias, carga horária maior, carga horária maior, riscos maiores, riscos gigantemente maiores. E o detalhe que esse lance do pequeno que sempre puxa a família para dentro, os BO do mundo desse universo vêm para dentro de casa, né? Então eu via isso, eu não queria. Porém, não teve como resistir à força foi grande, o pai puxou e a gente veio, sempre respeitei muito o pai, acabei indo e depois vai pegando gosto, né? Depois vai pegando gosto. Mas o interessante é que, assim, nessa coisa da paixão, era deles, do ramo, e falar de lidar com o ramo. E aí meu irmão, que meu pai puxa, que tinha essa veia sucessora, tanto que o lance de Caxias do Sul era uma ideia do meu irmão. Meu irmão postergou fazer uma faculdade para poder trabalhar com o pai, e aí ele casa em 2005, né? 2006. Ele casa, vai morar em Caxias para poder montar uma loja lá e iniciar a faculdade. Ele casa em maio, em agosto ele vem para Jaraguá do Sul, ele está vindo para Jaraguá do Sul, a gente vai fazer a primeira feira no pavilhão de eventos, tinha uma feira ali da cidade, regional ali. E ele ia vir para participar junto. No caminho ele sofre um acidente e falece. Estava casado há 3 meses, né? E foi um baque. Ele era
seria a estrela do comercial da empresa, Sim. que seria o cara que ia puxar, era um cara muito organizado também. E aí o Tom, como ele era conhecido, né, falece ali. E aí vai eu e meu pai, continua eu e meu pai. E meu pai, para dar continuidade, eu ainda penso dessa forma, ao sonho que era do meu irmão, ele, 2 anos depois, monta a empresa em Caxias. Entendi. E aqui em Jaraguá, WT Ferramentas, que são as iniciais dos 3 filhos, né? O Wesley, o Eriston e o Everson Teruel. E em Caxias ele monta a Tom Fair. É uma homenagem ao meu irmão, ele monta a Tom Fair. E era um sonho, e ele vai atrás desse sonho. E aí ocorre que com o tempo ele se dedica lá e eu fico aqui, né? E o tempo foi passando, e essa coisa de processos e visão e gestão foi ficando muito aparente a diferença de um e outro, né? E a gente começou a conflitar no jeito de lidar. E para não ter conflito, vamos contratar uma consultoria, porque a gente tende de vender o produto, mas acho que a gente não sabe tão bem assim administrar, né? Aí contratamos uma consultoria e aí iniciou um trabalho que foi um ponto de virada, na minha opinião, assim, né? Inicialmente foi duro, porque os diagnósticos não eram agradáveis, a ponto assim, eu me lembro dos primeiros para falar, não, tá de brincadeira, eu vou fechar tudo e fazer outra coisa da minha vida. E aí, mas aí a gente não pode fazer isso, né? É a história do cara que fala, quer saber de uma coisa? Não vou saber, mas eu vou cuidar da fazenda do papai, da indústria da mamãe, mas aí eu lembro que o papai não tem fazenda e minha mamãe tem indústria, eu tenho que fazer isso aqui, né? E aí a gente começou a fazer lição de casa e tal, ajeitar, introduzir processo, trabalhar com indicador. Sim. Aí meu pai em 2011, monta a loja no final de 2008, em 2011 ele vai fazer uma cirurgia e falece, né? Então os dois que eram os caras que tinham a veia do empreendedor de fato, a veia da paixão do ramo, os dois foram e eu fiquei, eu que não queria lidar com empresa, né? Sim. E aí fui gerir as 2 empresas. Aí era uma loucura, porque viajava lá e cá, tocando as 2 empresas. Família, eu era casado, não era tanto tempo, tinha 3 anos de casado, né? E aí foi difícil, porque a WT estava começando a ficar legal. Sim. E a Tom Fair estava terrível. Eu chego lá, para surpresa, a empresa no cheque especial, num valor lá em cima, inchada, custo alto, despesa alta, uma equipe grande, num ritmo diferente de produtividade, de rendimento que eu tinha ali em Jaraguá mais enxuto, né? Aí a gente começou a fazer mudança. Fazendo mudança, foi enxugando aqui, estoque muito grande, pagando juros. Aí fui reduzindo, né, canalizando o recurso para o caixa para diminuir o custo financeiro, né, que foi uma coisa que eu coloquei na cabeça, assim. Eu me lembro que eu vi uma palestra do Marins, acho que, se eu não me engano, na época a gente ia na associação comercial emprestar os DVDs de curso já, né, mas já tinha esse interesse de aprendizado, né. Sim. Eu me lembro que acho que chamava Não Torça pelo Jacaré, e ele enfatizava, a empresa tem que ter caixa, né? A gente sabe que muitos negócios se trabalham alavancado. Sim. Mas, cara, Mas em algum momento vai ter que ter caixa. Tem que ter caixa. Sim. Até por uma questão pragmática, você saber se o teu negócio dá resultado ou não. Cadê ele? Sim. Né? E eu tinha isso comigo, né? Falando, cara, eu preciso ver, né? Esse perfil mais analítico, né? Sim. E virou um foco, uma meta minha de ter caixa, né? E lá a gente começou a fazer essa gestão, enxuguei e tal, tive que reduzir a equipe, e depois a empresa começou a sair relatório bom, né? Os relatórios eram tudo no vermelho, aí começou a sair relatório bom. Aí as 2 empresas estavam vendo, opa, o negócio tá ficando legal. Só que aí, assim, você tem muita coisa para pôr na balança, né? Então eu tinha outros projetos pessoais, né? Uma família, e eu me via assim, viajando entre 2 cidades. Depois vai vir filho, como é que vai ser? Eu não quero, eu vi meu pai ficou um tempo viajando fora de casa, e aquilo não foi uma experiência legal pra gente, que tinha um pai sempre em casa e agora não está mais. O pai ficava 30 dias fora de casa. E eu não quero isso para os meus filhos na hora que eles chegarem, né? Então, e assim, como foi muito dolorido aquele processo, eu assumo a empresa na sequência da perca do meu pai, que era
todo o significado que ele tinha para mim e lidando com as dificuldades que tinha ali, né? Numa tocada diferente, a ponto que virou uma obsessão vender aquilo ali, né? Só que quando começa a ficar azul os relatórios, você repensa, né? Será que é isso mesmo, né? Sim, sim. Mas aí a gente teve a direção de que vai ser vendido. Vai ser vendido, né? E hoje existe empresa ainda? Existe. Sim. E olha que interessante, quando o meu irmão faleceu, nós tínhamos, desde no início da empresa, lembra que a gente atendia revendedores, né? Atuava no atacado. Até hoje a gente também atua, temos clientes, a operação no cliente final, ela é que representa mais, mas a gente ainda tem essa herança do atacado, né? E tinha lá um cliente que era muito amigo do meu irmão e do meu pai, que era o principal cliente de revendedor, e ele estava no carro junto com o meu irmão quando meu irmão faleceu. Ele sofreu um acidente junto com o meu irmão, mas ele fraturou costela e tal. Meu irmão falece e o Volmar não, né? Graças a Deus não. E aí é para ele que eu acabo vendendo a empresa, né? Tempos depois. E hoje ele... E ele continua tocando lá. Olha só. Mas tem uma coisa que eu acho que a gente pode levar disso, dessa questão das duas empresas, que é como o foco ele é importante, né? E eu acho que isso é mais do teu perfil do que pessoas com o meu perfil. Eu acho que eu ainda sou meio um híbrido, né, dos dois mundos ali. Mas eu vejo pessoas que têm um perfil muito comercial, têm essa dificuldade com o foco. Sim. Porque se eu não querendo ou não, eu vejo assim, hoje a gente estuda mais. Antigamente o vendedor era o relação, né? E hoje a gente estuda mais vendas. Hoje não. Vendas existe método, existe processo. Sim. Isso aqui é importante, mas existe um processo para chegar nisso aqui. Então eu falo, o básico bem feito, ele ainda funciona. Sim. Só que o básico de 5 anos atrás é diferente do básico de hoje. Mas ainda é o básico. Sim. Mas o básico funciona, só que ele é um pouco diferente. Então, quando a gente olha hoje os perfis de vendas, são 2 principais. Eu vejo 2 grandes grupos, assim, os ponta de lança, que é esse perfil de... visão, né? Vai pra cima. Vai pra cima, vai pra mercado, vai buscar gente, vai bater porta, vai entregar cartão, vai... Não se intimida com a dificuldade, com ficar na sala de espera. Exatamente. Tá ali, me deu um chá de cadeira, aí agora que eu vou te vender. É isso então aí. Me deu um chá de cadeira, agora tu vai comprar de mim. E tem outros que são mais controllers. Que já são mais pessoas com esse perfil que tem. É isso mesmo. Então são pessoas mais analíticas, que é muito bom para produtos engenheirados. Produtos técnicos, porque hoje, principalmente hoje, né? Existe um compliance, existe uma questão compliance muito grande dentro das empresas, né? Dentro das indústrias. Então, para te entrar lá dentro, tu tem que ser técnico. Isso. Tu não vai entrar lá dentro só na garganta. Não funciona mais. Não funciona mais. Então, eu vejo que o perfil, o básico tem que ser feito, mas o básico mudou. E reputação é muito levado em conta. Hoje não se aceita mais o cara com boa reputação, o compliance está aí, não se aceita mais. Sim. Então a gente percebe, sempre foi um valor para nós também, lidar com essa questão da reputação, né? Mas enfim, após a venda da empresa lá, que foi no final uma conquista, quando iniciou a negociação eu deixei soprar o vento que a empresa poderia ser vendida, né? E quando ele beliscou o anzol e veio para cima, eu falei, talvez, não sei, quem sabe. Tava no azul? Mas assim, não poderia facilitar muito, porque senão... Sim. Puxa o preço lá embaixo. Puxa o preço lá embaixo. Aí eu ainda precisei cozinhar por um tempo, assim. Quanto tempo até? Uns 3 meses. Foi rápido. Foi rápido. Eu fiquei quase 1 ano na operação, mas assim, entrou no azul, que aí eu tinha bons relatórios para mostrar. E a venda se efetivar foram 3 meses. Né? Que legal. E tu conseguiu reaplicar esse dinheiro? Aí, na época, a empresa aqui
já estava um pouco melhor nessa questão de caixa, não tinha capital próprio todo, mas aí a gente reforçou, conseguiu capitalizá-la um pouco mais. E eu até, na ocasião, eu já estava com o meu primeiro apartamento financiado, quitei financiamento com a venda da empresa, comprei para o meu irmão um outro apartamento e ainda sobrou uma reserva. E aí a empresa começou a crescer. Aí a gente começou a experimentar um novo momento da empresa, né? Sim. Em 2013, 2012 em diante. 2013 a empresa cresceu, 2014 eu comprei o terreno da atual sede, da sede própria. Aí anos depois a gente construiu a sede própria em 2017 e em 2018 inauguramos a nova sede, né? E a empresa vem crescendo. E aquela crise ali no meio que teve em 2015? Ah, foi chato. Foi. Mas a gente vinha num ritmo bom. Houve uma redução, uma dor de barriga de mercado, mas não a ponto de balançar tantas estruturas, porque a gente estava começando a ter resultados interessantes na época, né? Mas foi. A questão do sintoma de mercado parece que ele é pior do que o resultado em si. Sim. A politicagem no meio do mercado, ambiente, aquele informação cara, a informação, aquele cara mais pessimista, todo mundo vai quebrar e não sei o quê, vão afundar o país de vez, o pessoal está indo embora do Brasil porque esse país não dá. A pandemia foi assim também, né? E no fim, o PIB não tá aí, né? Vai existir consumo, vai existir. Eu falei, se baixar 20% do PIB, uma coisa que nunca aconteceu, eu acho que não aconteceu. Mas, enfim, vai existir consumo de qualquer jeito. E se você olhar, é cíclico, né? Sim. Se olhar, o brasileiro essa questão da economia nossa, ela é sempre cíclica, né? A cada, no máximo, 8, 10 anos dá alguma coisinha aí pra gente se incomodar. E eu falo assim, no caso da usinagem, ela está presente em tudo. Por trás da maioria dos processos de industrialização tem usinagem por detrás. Sempre vai existir. Né? Todo plástico tem um molde por trás que é usinado. A indústria de transformação em geral, usinado. Todas as maquinário que tem na maioria das indústrias, quando precisa repor uma peça que às vezes não existe mais aquele fabricante no mercado, é a usinagem que vai produzir isso ali, né? Enfim, a terceirização, né? As grandes indústrias não dão conta de produzir tudo internamente, terceiriza para esses, que é o nosso principal mercado, né? A empresa de usinagem de peças, sempre vai existir, né? Pode reduzir demanda. Né? E o que tu vê com a automação, com robôs? Porque um exemplo dessa máquina que tu levou para a WEG, que tu comentou, ela é uma máquina ainda manual. E ela é um complemento para uma peça toda. Sim. Certo? Tu não vê que isso daí pode ser em algum tempo automatizado ou construído já de forma pronta? Isso vai crescer, né? Até por conta da dificuldade de reposição de mão de obra, né? Sim. Hoje uma das maiores queixas do nosso cliente é essa, não acha mão de obra. Sim. Qualificada e tal. A geração nova não quer, eles falam, né? A geração nova não quer sujar a mão de graxa, né? Sim. E assim, pagam bem. Um operador de centro de usinagem, um programador, paga-se bem. Sim. Mas eles têm dificuldade de formar esse profissional. E talvez essa seja a maior mola propulsora para acelerar a robotização. Sim. Né? A gente vê aqueles braços, eu vejo os próprios braços de translado de uma peça para cá, é o que mais tá vendo, porque ninguém mais quer pegar. Mas isso vai passar a existir mais em processo seriado, né? Agora, a usinagem de peças, eles têm muitos lotes de diferentes peças. Para você estar sempre programando um robô para trabalhar em situações assim, é mais complexo. Tem muita troca de peça na máquina, né? Hoje ainda é caro a aquisição de um robô para viabilizar para esse pequeno e médio. Eu acho que vai levar algum tempo ainda. Vai continuar ainda existindo esse profissional tocando máquina por um tempo. Por mais que... não sei se tu viu aquela fábrica na China que toca toda... A fábrica, se eu não me engano, ela nem tem luz. Ela é uma fábrica no escuro, que ela é toda 100% automatizada. Só que, obviamente, China, né? China.
Então, vai demorar para chegar isso aqui ainda. A gente tá uns... A gente sabe que tem, né? A gente estava falando da feira em Joinville, a Altec está investindo forte nisso aí, né? Que é a referência que a gente tem aqui na região. Mas assim, no meu cliente eu ainda não vejo isso ter chegado ainda. Até chegar lá vai levar um tempo. Vai levar um tempo, Sim, perfeito. E referente à visão de futuro, tendências do setor, o que tu vê? Eu acredito que a indústria brasileira ela é uma potência e sempre vai ser. Então, a gente depende muito dessas questões políticas de viabilização de setor, né? Sim. A gente vê empresas do segmento rompendo os seus tetos de histórico de faturamento da indústria regional aqui, exemplo a Vega, a Tupi, sim, né? E eles a reboque puxa toda uma cadeia produtiva, né? Pensar em fazer previsão no Brasil a médio e longo prazo, cara, tem que ser bom, né? Cara, tem que ser bom. Eu não me arrisco muito, não. Eu trabalho mais com sonhos a gente tem a médio e longo prazo. Agora, planejamento é mais a curto, porque as variáveis que não estão no nosso controle são muito grandes aqui no Brasil, né? E vamos encurtar, então, 2026. Ano político? Tá bem nublado, né? E o investidor tem receio, né? A gente fala agora essa questão do tarifaço. Eu estava conversando com um fabricante de Caxias que esteve me visitando, um fornecedor, essa semana. O público está com receio, o dinheiro está caro, né? O Selic está lá em cima. E isso influencia muito a força de mercado. O maquinário que acaba sendo tudo via financiamento. Com que essa taxa alta e com essa coisa nebulosa de mercado, de política, fica mais freado, né? Sim. E alguns setores estão sendo afetados diretamente com o tarifaço. Então o pessoal está esperando. Eu creio que exatamente agora, o pessoal está esperando para ver até onde isso vai e quais serão as consequências disso, porque isso não está muito claro ainda, né? Sim. Aqui São Bento do Sul foi... madeireiro. Foi diretamente atingido, né? A gente tem alguns clientes ali que... O Oeste, o setor ali dos frigoríficos, o madeireiro em geral, assim, tem... A gente tem, enfim. Mas a gente tem uma pergunta final para... que a gente sempre faz. São duas perguntas. Se tu pudesse voltar lá em 99, quando tu entrou na empresa, e pudesse dar um conselho para ti daquela época, com a experiência que tu tem hoje, qual seria esse conselho? Começa já a investir em conhecimento que você vai precisar. Que eu acho que isso é uma realidade. Se a gente não tem como pular etapa, você não tem como ter lá atrás o conhecimento que você tem hoje. Sim. Mas se eu talvez tivesse tido acesso a mais fontes de informação, a conhecimento, a educação que a gente acabou buscando depois, teria encurtado caminhos que a gente pegou mais longo, né? Perfeito, eu acredito nisso também, que a gente não consegue quebrar o tempo, mas a gente consegue dar uma chatadinha nessa curva. Se a gente forçar algumas coisas, um exemplo claro nosso aqui é a questão da tecnologia. Tem uma tecnologia que a gente usa que eu não queria usar quando eu vi ela a primeira vez. Daí eu sentei e falei assim, não, peraí. Se tal pessoa está usando, se tal empresa está usando, vai ser eu na minha ignorância que vou falar que essa tecnologia não serve para nada. Então, muito provavelmente eu só não estou vendo, mas ela serve. Eu vou acreditar neles que estão usando, né? Então eu vou forçar mais. E aí eu continuei. Hoje é a principal tecnologia que a gente usa. Então eu acredito muito na questão de, concordo 100%, a gente não quebra a barreira do tempo, mas a gente consegue dar uma encurtadinha no nosso ritmo de aprendizado. Mas daí a gente tem que se expor a desconforto. Ser mais ousado, tomar risco, apesar de tomar risco, tem que tomar risco. Nossa frase lá atrás, que é crescimento é desconfortável. Então a gente acredita muito. E que é o desafio que a gente tem, principalmente quando você alcança alguns objetivos, não cair na zona de conforto, que é outro mal que a gente precisa evitar, né? Perfeito. E também, uma última pergunta é, se pudesse dar um conselho teu, de coração, para alguma das pessoas que nos ouvem, sabendo que é mais da cadeia da indústria,
que é mais esse mercado de indústria e B2B, qual seria esse conselho? Tá atento à inovação, né? Quem não refinar seus processos, introduzir os novos modelos, que nem você estava comentando a respeito disso, de achatar o tempo, tomar a frente nisso, isso pode ser determinante para ver onde você vai estar lá na frente. A gente já viu isso. O cara que demorou um pouco, a empresa que era referência no segmento, ele demorou um pouco para inovar, porque deixa do jeito que está para ver como é que fica, sempre deu certo assim. O outro que surgiu agora, que está na ponta dos cascos, né, otimizou, inovou e pulou na frente. Então, assim, estar atento à inovação é essencial. Muito bom. Pegando esse gancho também, aconteceu isso com nós. Nós somos super jovens como empresa. Nós temos 3 empresas no grupo, né? Todas elas andam sozinhas, têm seus diretores, têm seus centros de custo. O universo Apo é a holding. E quando foi fundada as empresas, tinha outras empresas do nosso segmento que não, são pequenos. Não, nem dá bola para eles. E hoje, obviamente, a gente é muito maior que essas empresas, né? E não acho isso legal, nem acho, obviamente, é o nosso ritmo de crescimento, a gente não vai ficar olhando para o lado. Mas eu acho isso interessante porque poderiam ter descido o salto e falado, pô, se eles estão nesse ritmo, devem estar fazendo alguma coisa que a gente não está fazendo. Quantas marcas tem no mercado que lideravam? Kodak, Olivetti, a gente sabe esses exemplos aí, né? Tem inúmeras. Que não se renderam, né, à inovação e ficaram para trás, né? Assim, a gente vê isso dia a dia aqui. 2 meses pode mudar o rumo de uma empresa hoje. Aquela vantagem competitiva de 20 anos, se perde. De 15 anos, questão geográfica que protegia muitas empresas por novos entrantes, acabou. Hoje 2, 3 meses aqui, ó, perdeu uma fatia de mercado, perdeu 2, 3 clientes importantes. E não dá só para querer se encostar no regionalismo, né? Eu me lembro quando eu cheguei em Jaraguá, um fornecedor foi me atender, vendi um equipamento ali, e eu falei, não, mas eu encontrei mais barato. Ela falou, não, mas você não vai comprar lá em Joinville, né? Eu sou aqui de Jaraguá, você tem que priorizar o comércio local. Não fala isso, que os nossos clientes são tudo lá, eles vão comprar de nós. Essa cultura não serve mais. Isso aí tá. O cliente, ele é seu cliente. Aliás, meu pai dizia isso, né, quando falava, não, porque fulano é meu cliente, mas você tem a escritura do cliente para dizer que o cliente é teu, né? Não existe isso. Ele tá ali contigo hoje, mas ele te troca de uma hora para outra para um novo entrante que foi melhor que você. E assim, ó, tá agressivo. Sim. Tá. E o cliente, e aí entra uma questão que a gente fala. O cliente bom, tá todo mundo querendo ele. Sim. Ele é assediado. Ele é assediado de tudo quanto é lado. Tudo quanto é lado. E ele sabe disso, ele se aproveita disso. Sim. Acho que todo mundo na cadeia, né? Porque todo mundo em alguma hora compra ou vende. Sim. Né? Então nós compramos e vendemos, vocês compram e vendem. Então todo mundo tem essa característica. Mas, Wesley, queria te agradecer o bate-papo. Passou-se o tempo. Achou que ia ser mais difícil? Eu que agradeço, Eduardo. É uma honra poder sentar junto contigo à mesa aqui para ter esse bate-papo. Sempre acrescenta para a gente. Você está despontando aí. Então é uma honra para mim poder estar aí dividindo esse tempo com você. Obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço. E assim nós encerramos mais um ApoCast. Valeu!